Boa noite, alunos. Começando aqui a gravação da nossa aula, vamos iniciar o conteúdo novo de máquina de Turing. Vamos ver uma parte teórica, vamos resolver uma questão, certo? E na próxima aula vamos nos aprofundar nesse conteúdo de máquina de Turing, ok? Uhum. Preparei aqui um slide para vocês. Vamos ver aqui o slide. Deixa eu dar um share aqui para vocês. Pronto. Estamos aí com máquina de Turing. Máquina de Turing é o nosso último conteúdo, certo? Nosso último conteúdo é o conteúdo final da disciplina. E, assim, ele é bastante complicado na sua última etapa, ele é bastante complicado, então você tem que prestar bem atenção no começo. Esse começo ele vai dar uma introdução boa para a máquina, para que você possa realmente pegar as questões mais complicadas que vão vir depois, certo? Muito bem. Então, assim, fala um pouquinho da história, certo? A máquina de Turing, ela é, ele foi originado em um artigo em 1936, um artigo numa revista de matemática que dizia que era possível executar operações computacionais na teoria dos números por meio de uma máquina que tivesse embutidas as regras de um sistema formal, certo? O que ele está dizendo com isso? Ele fala o seguinte, ó, é possível antes disso, até essa época, as máquinas, os computadores que a gente tinha nessa época, né, 36 e tal, antes da Segunda Guerra, então eram máquinas mecânicas, eram computadores mecânicos. Eles faziam computação já, você podia programar para elas em cartões perfurados, mas era sempre mecânica, eram engrenagens, eram válvulas e tal. Então coisas, certo, sempre mecânicas mesmo. Só baseado em engrenagens e polias, válvulas, relés, certo? E aí esse cara chamado Alan Turing, ele disse que era possível criar um computador em que eu pudesse executar instruções se esse computador tivesse as regras de um sistema formal na teoria dos números. Ou seja, a teoria dos números que ele fala são os números binários, né? Resumindo a história, seriam números binários. E sistema formal é um sistema com regras rigorosamente definidas, que é o que a gente tem no nosso algoritmo. O nosso algoritmo ele tem regras rigorosas. Se você esquecer um ponto e vírgula, nada funciona. Então, eu tenho regras rigorosas, ou seja, um sistema formal, uma linguagem formal, certo? Na teoria dos números, ou seja, na teoria dos números binários. Resumindo a história, ele falou o seguinte: em vez de eu ter um computador movido a engrenagens e a válvulas, eu posso ter um computador baseado em números, ou seja, o computador digital, certo? Então foi a primeira situação aí onde eu tenho uma ideia de computador digital. E hoje a gente sabe, os nossos computadores são todos digitais, então foi realmente revolucionário esse artigo publicado pelo nosso Alan Turing, o grande gênio da computação, dos grandes gênios da computação, certo? Inclusive, eu gosto sempre de falar aqui, tem um filme chamado Jogo da Imitação, que é sobre a história de Alan Turing. Se vocês não tiverem assistido, eu recomendo bem vocês assistirem esse filme, Jogo da Imitação, sobre a vida de Turing. Então, você vai ver lá o nascimento do computador digital. Professor, Oi, ela achou que está querendo entrar aí, para entrar na aula. Faltando a atenta. permissão. Espera aí, porque depois que eu boto aqui o share, ele não me avisa mais não, sabe? Ele não me avisa mais não. Aí eu tenho que ficar entrando lá. Complicado isso aqui. Pronto, já autorizei aqui. Autorizei. Certo? Então, recomendo esse filme. Acho que eu cortei o share aí, mas eu vou trazer de volta aqui. Só vou fazer uma coisa aqui.
Estou tentando fazer aqui um negócio, não estou conseguindo fazer. Agora vai. Devia ter colocado aqui antes. Tem mais alguém pedindo para entrar? Não, né? Tem não. Poxa, não está vindo. Pronto. Tava gravando, não era? Tava gravando sim. Ainda está gravando, inclusive. É porque eu só cancelei o share aqui. Estou modificando aqui o slide. Estava falando aqui do filme, né? Só para colocar aqui no slide a capinha do filme que eu estou recomendando. Pronto, tá aí. Jogo da Imitação. A história de Alan Turing, então é uma história bem interessante. Quem tiver aí um tempinho livre aí, pode assistir esse filme, eu recomendo aí. Você vai ver o nascimento do computador digital, certo? Que é o que a gente tem de revolução hoje em dia, ok? Muito bom. Doutor Estranho. Não, não é Doutor Estranho, não. Não é Doutor Estranho. Parece com o Doutor Estranho, mas não é Doutor Estranho. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento aí. Então vamos ver agora o conceito de máquina de Turing. A máquina de Turing, do jeito que Turing descreveu ele no artigo, eu tenho aqui o conceito que a gente chama hoje de conceito informal. Por que informal? Porque ele não está seguindo as regras nossas de conceituação de uma linguagem informal, né? Então a gente traz o conceito, que é exatamente o conceito que Turing escreveu lá no artigo dele. Então, a máquina de Turing é uma máquina com uma fita infinita em ambas as direções. Então, tem aqui uma fita, ó. Você vê que aqui uma fita infinita. Essa fita, ela é dividida em quadradinhos, ó. Imagine que esse quadradinho aí contém uma informação, seria um byte de informação em cada quadradinho desse aí, certo? Aqui da máquina. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui, que eu gosto de escrever aqui nesse negócio. Pronto. Então, aqui eu tenho aqui a fita, certo? Ela é infinita, perceba que ela aqui ó, tem uns pontinhos aqui, ó, ela é infinita tanto para a esquerda como para a direita, certo? Ela é infinita em ambos os lados, dividida em quadradinhos, cada quadradinho desse aqui eu coloco informação. Esse símbolo que está aqui, ele é um símbolo de vazio. O símbolo de vazio, a gente estava usando lambda, vamos deixar de usar lambda e vamos usar esse símbolo aqui, que é o chamado branco de fita, certo? Então a fita é uma fita infinita em ambas as direções, um cabeçote de leitura, que é essa setinha aqui, ó, que aponta para o quadradinho que está sendo lido, certo? Essa setinha aqui é o quadradinho que está sendo lido, é o nosso cabeçote de leitura, certo? Um operador de estados, que é esse quadradinho aqui, ó, que diz o estado em que eu estou, meu estado atual. E uma tabela de ação. A tabela de ação é a tabela que vai realmente dar os comandos da máquina. Seria o algoritmo da máquina. Então, a tabela de ação nada mais é do que o algoritmo da máquina. Ok? Esse é aqui o conceito de Turing. Quero chamar aqui a atenção para umas coisas. Primeiro, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, parecendo um play, nós chamamos ele de delimitador. Ele é o ponto onde o cabeçote começa lendo. Então, no início, eu vou começar sempre em Q0, está aqui o Q0, nosso velho estado inicial, e o cabeçote vai estar apontando sempre para esse playzinho aqui, que é o nosso delimitador de fita. Ok? Vou falar mais dele depois. E aqui o branco de fita preenche os espaços que estão em branco, ou seja, que não tem informação válida para ser testada. A informação válida, ela vai ser escrita de um caractere por caractere, certo? Sempre do lado direito do delimitador. Coladinho no delimitador, sempre ao lado direito dele. Certo? É a nossa máquina de Turing. Mas é claro que, como ela é uma linguagem formal, é a mais poderosa das linguagens formais, a máquina de Turing, tem que se enquadrar no nosso conceito, né? no nosso roteiro de conceito. Então, o conceito formal de máquina de Turing, o conceito formal é que a máquina de Turing é uma nôntupla.
formada pelo conjunto de estados, o alfabeto, o estado inicial, só pode ter um, o conjunto de estados finais, a função de transição, o alfabeto de fita, o conjunto de estados não finais, o delimitador de fita e o branco de fita. Deixa eu explicando aqui. Ó. Esses 5 primeiros aqui são os mesmos que a gente tem na quíntupla do autômato. É exatamente o nosso autômato finito, certo? Esses 5 que vocês estão vendo aqui são as 5 partes do autômato, não tem nenhuma diferença entre eles. O que tem de novidade são esses 4 finais aqui, certo? O que são eles? Aqui eu tenho o meu alfabeto de fita, o primeiro aqui é o alfabeto de fita, certo? O que é o alfabeto de fita? Tudo que eu posso escrever na fita. Naquela fita infinita que nós vimos no slide anterior, eu tenho aqui o alfabeto de fita. Tudo que eu posso escrever na fita, certo? Embaixo eu tenho esse R, que é o chamado conjunto de estados não finais. O nome está dizendo, né? Quem não for final é um estado não final. Então, esse R contempla os estados que não são finais. Aí eu tenho aqui o delimitador de fita, que é aquele playzinho lá que eu falei, né? O delimitador de fita é o local onde o cabeçote de leitura vai começar apontando. Eu só posso ter um. É importante aqui alguns detalhes sobre o delimitador. Eu só posso ter um delimitador na fita e ele é um elemento estático. Eu não posso mexer com ele. É como se ele fosse, na memória RAM, por exemplo, se ele fosse uma área do sistema operacional. Nenhum aplicativo pode mexer na área de memória reservada ao sistema operacional. Mesma coisa aqui. Nenhum algoritmo que eu fizer na fita, na máquina de Turing, pode mexer neste bit aqui, nesse byte de informação que eu chamo de delimitador. Ele é único, fixo, estático e permanente na fita. Sempre. Para qualquer máquina que eu criar aqui, certo? Para vocês. Ok? E o nosso último elemento é o chamado branco de fita, que nada mais é do que o vazio. O branco de fita, ele está presente sempre na fita, ele faz parte da fita, certo? E ele representa os espaços que não estão preenchidos. É apenas para que eu tenha alguma coisa escrita nos espaços que não tem nada escrito. Eu represento como o nosso branco de fita, que nada mais é do que o vazio do autômato que a gente já está acostumado muito a usar, só que em vez de usar lambda, vamos usar esse Bzinho cortado aí, né, que é mais difícil a gente escrever, inclusive. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Atenção. Não. Não? Tranquilo. Muito Não. bem. Beleza. Aqui no chat também, o pessoal respondendo. Muito bom. Ainda não, ainda não. Tá começando. Começando o assunto agora, né? Muito bem. Vamos lá. Características da máquina. Primeira característica. A fita é infinita, tanto para a esquerda como para a direita. E o cabeçote de leitura, aquela setinha que aponta, né, para um bit da fita, ele pode se movimentar tanto para a direita como para a esquerda. Para a direita eu vou chamar de R, certo? Aqui o Rzinho, ó. Esse Rzinho aqui é a direita, né, right. E para a esquerda eu vou chamar de L, left. Na verdade, a máquina possui 3 movimentos característicos. A direita, que eu chamo de R, a esquerda, que eu chamo de L, e o P. O P é a parada total da máquina. É quando eu desligo a máquina. É quando eu chego no estado final. Quando eu paro tudo. É o P. Certo? Ele aparece quando eu desligo a máquina. Quando eu chego na solução. Então, esses movimentos aí são os 3 movimentos padrões que a máquina tem. O R, direita, o L, esquerda, e o P de parada. De desligamento da máquina. Máquina resolveu o algoritmo. A segunda característica é a máquina determinística, certo? Assim como no autômato a pilha, nós vimos lá, né? O conceito de máquina de Turing determinística é o seguinte: para cada elemento do alfabeto, eu vou ter no máximo uma saída de cada estado. No máximo uma. Certo? Então, é um pouco diferente do autômato finito, porque no autômato finito eu tinha que ter uma e somente uma. Era uma e somente uma. Já aqui, na máquina de Turing, assim como no autômato a pilha,
é no máximo uma. Então, eu não preciso ter a saída, eu não preciso ter o morto, eu não preciso apontar para o morto, porque a saída pode simplesmente não existir, mas se existir, é uma para cada elemento do alfabeto. Ou seja, sempre aquela regrinha de não pode ter duas saídas iguais, em canto nenhum. Regrinha sempre valendo. Duas ou mais saídas iguais, né, saindo do mesmo elemento do alfabeto, não pode de jeito nenhum. E outra coisa, a terceira característica é que não existe partes de fita. Uma parte da fita serve como entrada de dados. Outra parte da fita serve como saída de dados. Outra parte da fita é uma variável transitória. Não existe isso. Qualquer parte da fita pode ser usado como entrada de dados, como saída de dados, como área transitória. Tudo vai ser em qualquer posição da fita. A única exceção, é claro, é a posição do delimitador, que não pode ser alterada, não pode ser mexida. Mas qualquer outro quadradinho da nossa fita, ele pode ser tanto entrada como saída, entrada e saída, área transitória de memória, área de guardar variável no HD, tudo isso aí é fita. HD é fita, memória RAM é fita, certo? E eu posso usar qualquer bit, exceto o do delimitador, para qualquer coisa, para entrada, para saída, para guardar variável, para tudo. Tá claro? Ok? Sim? 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 Ok, muito bom. Obrigado aí por quem respondeu. Continuando aí. Convenções, né? Algumas convenções para facilitar a nossa vida, certo? A função de produção será uma tabela. Assim como na automatoapilha, nossa função não vai ser representada por bolinhas e tal, e aqui também não vai ser a fitinha com a caixinha e tal. Vamos representar a função sempre por uma tabela. Nas colunas vai ser o alfabeto de fita e nas linhas vai ser os estados. Q0, Q1, Q2 vão ser as linhas e nas colunas sempre o alfabeto de fita. Ok. O estado inicial vai ser sempre o Q0, né? Vamos manter esse padrão aí, até para não confundir, né? A gente mudar isso aí agora vai confundir bastante. Alguns livros trazem o Q1 como estado inicial, certo? Mas isso aí é de boa, certo? Vamos manter as nossas questões sempre com Q0 sendo estado inicial. Existirá apenas um estado final. Apesar de ser possível qualquer estado ser final, né, eu ter vários estados finais, vamos manter o mesmo padrão que eu mantive no automatoapilha e deixar somente um único estado final, certo? Aquele estado que eu leio vazio e vou para ele. Então, eu sempre vou ter que ler o vazio, a leitura do vazio final é obrigatória, eu vou ler o vazio para ir para o estado final. Esse estado final vai ser único, ele não vai ter saída, certo? Só vai ter entrada, e as entradas sempre lendo o elemento vazio, que no caso agora é o branco de fita, né? Vamos chamar sempre de branco de fita, mas é o nosso vazio de sempre. Ok? Nossas convenções aí. Muito bem, né? Ok, muito bom. Vamos lá. Ok. Ótimo. Tese de Church-Turing. Alonso Church foi um cara que pesquisou, né? Ele é contemporâneo a Turing, né? Ele é da mesma época lá. Só que Church viveu muito mais. Só que aí os dois fizeram aí a tese de Church-Turing, a tese em conjunto aí, que é o seguinte: o Turing, né, no seu artigo, ele falou o seguinte: qualquer função computável pode ser computada na máquina de Turing. Qualquer algoritmo computável, né, qualquer algoritmo que exista, que eu possa fazer um algoritmo, eu posso escrever esse algoritmo no formato da máquina de Turing, o que Turing falou. E Alonso Church completou, né, ampliou essa tese de Turing e falou o seguinte: qualquer computação que pode ser efetuada por meios mecânicos, ou seja, via algoritmo, pode ser efetuada por uma máquina de Turing padrão. Então, isso é o poder da máquina de Turing. A tese de Church-Turing, ela define o poder da máquina. E qual é o poder da máquina? Qualquer algoritmo, qualquer problema que possa ser escrito no algoritmo, pode ser representado por uma máquina de Turing padrão. Certo? O que é que Church fez, Alonso Church fez, para validar a sua tese? Certo? Então, tem aqui alguns argumentos que validaram a tese de Church-Turing.
Primeiro argumento é o seguinte: qualquer algoritmo que existe hoje pode ser feito na máquina de Turing padrão. Não há nenhum algoritmo hoje, estou falando de hoje, né? Esse argumento ele é da década de 50 e tal, mas vale até hoje ainda. Qualquer algoritmo que exista, ele pode ser representado por uma máquina de Turing padrão. Até porque a linguagem imperativa, que a gente conhece como paradigma imperativo, ele veio da máquina de Turing. Ele é originado da máquina de Turing, certo? Então, qualquer algoritmo que eu possa fazer imperativo, é lógico que eu posso fazer da máquina de Turing, né? Foi originado dele. E eu posso trabalhar com a máquina de Turing padrão, certo? O segundo argumento foi: ninguém foi capaz de resolver um problema matemático, um problema qualquer, certo? Mesmo que eu não consiga fazê-lo via algoritmo, como por alguns casos lá de grafos, né, que eu tinha uma complexidade NP completa, aquela coisa toda. Mas se existe solução, eu consigo fazer na máquina de Turing. Mesmo que eu tenha uma complexidade altíssima, que o algoritmo seja inviável, mas eu consigo fazê-lo na máquina de Turing. Então, se existe solução, se o problema é solúvel, se tem como resolver o problema, com certeza eu posso fazê-lo na máquina de Turing. Opa, uma pergunta aqui pelo chat. Professor, você citou códigos imperativos, mas e se aplica a códigos orientados a objeto também? Com certeza. Todos os paradigmas eu posso representá-los na máquina de Turing, certo? Mas a máquina de Turing ela é imperativa, certo? Ela é imperativa. Dificilmente eu vou criar um algoritmo orientado a objeto na máquina de Turing, certo? Mas aquela solução que eu resolvo orientado a objeto, é claro, eu posso fazer imperativo também, né? Todo algoritmo que eu faço orientado a objetos, eu posso fazer de maneira imperativa, certo? Então, eu posso fazer também na máquina de Turing padrão. Existe uma outra máquina, a máquina Lambda, que ela é o paradigma lógico, ele é o paradigma lógico, aliás, paradigma funcional, perdão, funcional, que veio da máquina Lambda, que tem o mesmo poder da máquina de Turing, o poder é igual, né? E a gente sabe, quando o poder é o mesmo, eu posso converter um no outro. Então, eu posso converter um algoritmo funcional em imperativo, imperativo em funcional e também orientado a objetos. Ok? Se tiverem perguntas, pode falar aí no microfone ou mandar pelo chat. Beleza. O terceiro argumento é que qualquer outro modelo que exista, como por exemplo que eu falei, a máquina Lambda, né, que veio da origem às linguagens funcionais, como outros modelos também, como a máquina Norma, outras máquinas tão poderosas como a máquina de Turing. Elas são tão poderosas, mas nenhum deles é mais poderoso, certo? O poder dessas máquinas é exatamente o mesmo poder da máquina de Turing. Então, assim, Turing fez a máquina dele, mas outros pesquisadores também criaram suas máquinas, né? Alonso Church fez a dele, outros pesquisadores fizeram suas máquinas, mas é claro, a primeira foi a de Turing, e aí, lógico, as outras também originaram outros paradigmas, outras formas de programar, mas são todas com o mesmo poder. Ou seja, o que eu faço em uma, eu faço na outra. Não há nenhuma máquina hoje mais poderosa que a máquina de Turing. Ou seja, a gente fala em poder, a gente está falando em quantidade de algoritmos que ela é capaz de resolver. Então, não há nenhuma máquina que resolva um algoritmo que a máquina de Turing não resolve. Esses argumentos, né, são válidos até hoje, certo? E certamente é bem provável que nenhum deles consiga ser derrubado aí na computação que a gente tem hoje, né? Pelas máquinas que a gente tem hoje. Pode ser que surja aí uma máquina quântica, no universo quântico aí, que mude essa história aí. Mas as máquinas que a gente tem hoje, né, são máquinas que todas elas seguem a mesma ideia original lá de Turing. Ok? Então, isso aí foi a tese de Turing. Tese muito importante aí para as máquinas de Turing. Muito bem. Falando um pouquinho da máquina de Turing, a questão da computabilidade. Né? Eu falei do poder. Né? O poder da máquina de Turing é o quê? Qualquer algoritmo. Qualquer algoritmo. Qualquer máquina que tenha o mesmo poder da máquina de Turing é chamada de Turing completo. A máquina Turing completa, né? Uma linguagem formal Turing completa, é uma linguagem formal que tem o mesmo poder da máquina de Turing. Por exemplo, a máquina Norma. A máquina Norma é uma linguagem formal que tem o mesmo poder da máquina de Turing. Então, ela é Turing completa. Agora, por exemplo, a gramática. A gramática não é Turing completa.
A gramática não tem o mesmo poder da máquina de Turing, ela não é Turing completa. Ela resolve muitas linguagens, ela resolve bastante coisa, mas ela não é Turing completa. Tem algoritmos que eu não posso representar via gramática, certo? Mas a máquina norma, eu posso representar qualquer algoritmo, assim como na máquina de Turing, certo? E qualquer algoritmo que possa ser feito na máquina de Turing é chamado de Turing computável. Turing computável, quer dizer, eu posso resolvê-lo na máquina de Turing, certo? Ou seja, qualquer algoritmo que existe. O que é que não é Turing computável? Um problema que não tem solução. Um problema que não tem solução, ele não é Turing computável. Ele não pode ser computado na máquina de Turing, certo? Um exemplo clássico de problema que não é Turing computável é o chamado problema da parada. Eu já falei ele lá em grafos, né? Vou falar aqui de novo, porque é um problema bem importante aqui para a máquina de Turing, que é o seguinte, ó, o problema da parada. Dado uma descrição de um programa e uma entrada finita, decida se o programa termina de rodar ou rodará indefinidamente, dada essa entrada. Ou seja, traduzindo isso aí é o quê? O programa entra em loop infinito ou não? Certo? Essa é a minha problemática aqui. O meu algoritmo entra em loop infinito, eu tenho como fazer um compilador, por exemplo, um compilador que verifique se o meu algoritmo vai entrar em loop infinito? Turing, foi o próprio Alan Turing que resolveu o problema da parada. Ele resolveu provando matematicamente ser impossível fazer um compilador que defina, que verifique que uma máquina, um algoritmo entra em loop infinito. Então não tem como, é impossível fazer um compilador que defina que um algoritmo vai ou não entrar em loop infinito. Esse é o problema da parada, foi resolvido por Alan Turing também, certo? E é um problema que não é Turing computável. Claro, ele não tem solução, está provado que ele não tem solução, então ele não é Turing computável. Tá claro, pessoal? Ok? Ok. Opa, beleza. Os ok chegando. Então, construção de máquina de Turing, certo? Nós vamos construir a máquina de Turing, eu posso construir ela para qualquer algoritmo. Posso fazer máquina de Turing para qualquer algoritmo. Renderização 3D, chamada de videoconferência, nossa aula virtual aqui, eu posso fazer máquina de Turing, todos eles, certo? Nós vamos aprender a máquina de Turing para duas coisas. Uma delas a gente já conhece bem, né, que é o reconhecedor de linguagem. Eu dou a linguagem, eu dou a expressão regular e vou construir uma máquina de Turing para resolver ela. Essa a gente já conhece demais, certo? Vamos fazer a máquina de Turing para isso aí. Tanto linguagens regulares, como também linguagens livres de contexto. E depois nós vamos ver a máquina de Turing como operador matemático. Vamos fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações da máquina de Turing, certo? Então é um outro enfoque aí para você ver que o poder da máquina de Turing. Ok? Como reconhecedor de linguagens, ele é bem tranquilo, certo? A gente já conhece bem. Como operador matemático, as regras são um pouco diferentes, certo? A gente vai ter que trabalhar uma outra dinâmica, mas a gente vai com calma, com tranquilidade e nós vamos chegar aí, certo? Eu cortei aqui o sharing, eu vou fazer aqui um exemplo de máquina de Turing. Eu quero compartilhar com vocês esse programinha aqui. Ele está na internet, ele é free. Deixa eu dar o share nele aqui. Share. Muito bem. Esse programinha aqui. Estão vendo? Então, né? Chegou aí. Pronto. Ele é para desenhar autômato. É o que eu estou usando para desenhar os autômatos das questões que eu estou fazendo aqui para vocês, certo? Então, eu vou ter aqui uma linguagem bem simples, certo? Eu vou escrever a linguagem aqui no chat, certo? L é igual a 0, 1, mais. 0 mais, certo? Escrevi aí no chat. Opa, agora, pronto. 0 mais. Eu vou fazer o autômato para essa linguagem aí, certo? Ele começa do que? 1, mas eu posso renomear o estado, né? Aqui a gente quer Q0. Então, Q0, opa, botei foi outro aqui. Posso renomear aqui.
Q0. Muito bem. Ele vai ser meu estado inicial. Vou botar aqui a setinha de estado inicial. É o 0, 1 mais. Então, transição 0. Transição 0 para o estado Q1. Transição 1 para o estado Q2. Certo? Loop 1 aqui. Loop 1 no Q2 e vazio para o Q3. Ele não tem símbolos matemáticos aqui nesse programa. Eu vou botar o V, mas representando o nosso vazio, certo? Para o estado final, que vai ser o Q3. Aqui, que é o estado final. Esse aqui não existe, não. Pronto. Esse aqui é o autômato para a nossa linguagem 01 mais. Eu vou fazer a máquina de Turing para ela, ok? Então, está o nosso autômato aí, para vocês. Eu quero fazer a máquina de Turing para ela. Vou só copiar aqui. Vamos para o Word. Vou quebrar o share aqui. Vamos agora para o Word. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou dar só o share para vocês. Sharezinho. Ok. Então, eu tenho aqui o nosso autômato. Eu vou fazer uma máquina de Turing para esse autômato aí, ok? Eu tenho aqui o delimitador. Estou com esse símbolo aqui. E para fazer a máquina de Turing, eu faço como autômato a pilha. Eu não uso de forma alguma a cadeia mínima. Então, eu vou usar aqui uma cadeia não mínima. 0, 1, 1, 1. E aqui, branco de fita, branco de fita, branco de fita, branco de fita. Vou botar B aqui que facilita a minha escrita, certo? É o branco de fita. Então, aqui é uma cadeia válida, é uma cadeia que chega no estado final e não é a cadeia mínima. Então, eu vou usar ela para representar minha máquina de Turing, certo? O cabeçote de leitura, ele começa apontando para cá, sempre para o delimitador. Então, o nosso cabeçotezinho de leitura, ele está aqui. A primeira coisa que eu faço na máquina é mover o cabeçote para a direita, certo? O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui a minha tabela que eu vou construir, certo? Aqui eu tenho os estados, já posso preencher os estados, que eu já conheço quais são os estados, né? Q0, Q1, Q2 e Q3. E aqui eu tenho o meu alfabeto de fita, que é o 0, o 1, o 2, o delimitador e o branco de fita, certo? Na tabela, o que é que eu vou botar? O estado para onde eu vou, o elemento que substitui a fita e o movimento... Oi. O Joey tá pedindo para entrar aí. Vixe, Mariana. Agora, na hora de terminar, já que já tá... Era aí. Pronto. Então é o seguinte. Aí interrompeu. Eu tenho aqui os estados nas linhas e nas colunas o alfabeto de fita, certo? Aqui eu boto o estado... Ô, televisão aí, gente, por favor. Aqui eu boto o estado, o elemento da fita e o movimento. Então, Q0 delimitador, Q0 delimitador R. Ou seja, eu começo apontando para cá, certo? Eu fico em Q0 e R. E venho para esse estado aqui. Isso é padrão. Isso é padrão, certo? Pessoal, já está acabando aqui o tempo da aula. Eu quero terminar esse exemplo aqui. Então, eu vou cancelar aqui essa e vou começar outra sala só para a gente fazer esse exemplozinho pequeno. E na próxima aula a gente faz mais exemplos maiores. Ok, pessoal? Beleza. Então, vou fechar aqui essa sala. Já está acabando aqui o tempo, senão vai cortar no meio da explicação. E aí... Não Ok, vai dar... ok. Deixa eu cortar aqui. Então, até daqui a pouquinho, viu? Vou botar lá no WhatsApp.